Olá pessoal, graça e paz a todos, gente, sejam super bem-vindos ao nosso canal. Bem, gente, hoje o assunto é muito sério, né? Nós estamos vivendo aí nessa pandemia, nesse momento tão difícil para toda a humanidade, né? Todo mundo aí do coronavírus, Covid-19, e nós gostaríamos de falar com vocês um pouco sobre um vírus também muito mais letal do que o coronavírus. Gente, é verdade, né? Não é descoberta científica, é algo que a Bíblia já nos fala há muito tempo e eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós estamos vivendo, gente, hoje um momento de isolamento, né? Cada um de nós dentro da nossa casa, né? Tentando, né, superar esse momento de dificuldade, e aí lavando mãos, e aí limpando os objetos, com todo cuidado com a nossa higiene, com o nosso cuidado com o nosso corpo, com as pessoas que entram, né, evitando sair das nossas casas, com todo cuidado com os nossos idosos, com as pessoas em classes de risco, né, diabéticos, hipertensos, enfim, tantas dificuldades que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos realmente nos cuidar. Né? Mesmo sendo servos de Deus, nós precisamos ser prudentes e estarmos dentro da nossa tenda, dentro da nossa casa, até que essa nuvem, né, de morte ela venha passar e que tudo venha se restabelecer. Mas eu quero dizer para vocês, gente, que existe esse vírus, né, mais letal do que o coronavírus. Gente, eu não sou cientista, mas eu vou compartilhar para vocês algo que talvez você não esteja atento, não esteja se lembrando, esteja vivendo a sua vida aí com esse vírus dentro de você e nem se importando, nem se dando conta de que ele vai causar a sua morte. Gente, o negócio é muito sério. E o que é um vírus, gente? Fico pensando na palavra vírus, eu fiquei estudando o que seria um vírus. Eu pesquisei aqui, tá? E vou compartilhar com vocês que talvez não tenha tido a oportunidade também de estar pesquisando, talvez não seja um professor de ciências ou uma pessoa que tenha tantas informações acerca disso. Vírus é cada um de um grupo de agentes infecciosos diminutos, desprovidos de metabolismo independente, que se replicam somente no interior de células vivas, hospedeiras. Então, é um ser que não vive sozinho. Ele precisa de um hospedeiro, de um corpo vivo para que ele possa viver, ele possa se reproduzir e propagar aí como tem se propagado. Então entra no corpo de alguém, né? O coronavírus entra no seu corpo e ele lá ali dentro, né, vive ali dentro, se multiplica e vai, né, contaminando outras pessoas. Assim é um vírus. A palavra vírus, ela vem do latim, que significa vírus. E esse significado a palavra tem o significado de veneno, fluido venenoso ou toxina. Então, gente, o vírus é realmente isso, né? Ele contamina mesmo. Ele deixa a pessoa intoxicada, ele envenena as pessoas. E eu vou compartilhar com vocês desse vírus que eu tô falando para vocês, dessa doença pior da humanidade, que a gente vive todos os dias, todos nós temos ela em nós, mas que às vezes não nos damos conta e não combatemos ela nas nossas vidas. Tá? Existe, né, como, né, eu vou dizer para vocês aí como nós pegamos, né, como as consequências desse vírus e como a gente pode aniquilá-lo na nossa vida, ok? Então vou compartilhar com vocês, gente, o vírus que nós temos, e eu falei para vocês que está registrado na Bíblia, ele começa lá no início, e eu quero primeiro comprovar para você que você é detentor desse vírus, assim como eu também. Nós nascemos com esse vírus e é o vírus do pecado. Gente, não existe um veneno pior na sociedade, na humanidade, na raça humana do que o pecado. Gente, não existe um fluido venenoso pior, uma toxina pior do que o pecado na vida de nós, de cada um de nós. E talvez você pense assim, mas Dani, eu não sou pecadora, né? Eu não sou, porque eu faço coisas boas, na verdade, eu ajudo um monte de gente. Olha, eu tô até ajudando os idosos, né, agora no coronavírus, eu tô fazendo compra para as pessoas, eu tô doando coisas para as pessoas, eu estou nem até compartilhando meu álcool gel, porque, gente, tá muito difícil. Se você tiver, compartilha comigo, porque eu não tô conseguindo achar em lugar nenhum, sabe? E, mas eu não faço mal a ninguém, eu não falo palavrão, eu não bebo, eu isso, ou aquilo, e a gente começa a colocar uma lista de coisas justificando, né, querendo dizer que nós não somos pecadores, né? E a Bíblia, gente, e tudo que a gente fala aqui, ó, é baseado nesse livro lindo e maravilhoso aqui, ó, Bíblia Sagrada, tá? Então é dali que a gente está tirando toda a informação para vocês, como eu falei, não é informação científica, é teológica, bíblica, e diz assim, ó, Romanos 5,12, para você
está aí, ó, lendo na sua Bíblia, como os crentes de Bereia, conferindo o que eu estou falando para vocês, e diz assim, ó: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, quem foi esse homem? Por qual razão de quem, gente? Quem foi o instrumento da entrada do pecado aqui? Foi Adão. Né? Adão e Eva, aí, os dois primeiros homens da humanidade criados, eles pecaram. Né? E a Bíblia registra isso lá no início, em Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17, diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A consequência, o pecado entrou, gente, a partir do momento que, no capítulo 3, se você quiser ler aí em Gênesis 3, eles desobedecem uma ordem do Senhor. O pecado não lhe entra na raça humana. Então, como o texto disse, a partir de um homem entrou o pecado. A partir deles entrou o pecado em toda a humanidade. E diz assim, ó, em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Tá? Então, através dele entrou o pecado e diz assim, ó, que em consequência disso, eles iriam fazer o quê? Morrer. Claro que essa morte não foi uma morte imediata, né? Assim como o coronavírus, né? Você não pega o coronavírus e morre imediatamente. Contaminado, morri. Não, não é assim que a gente faz. Existe um processo que aquele vírus, ele começa, ainda vive em você, ele causa várias, né, consequências no seu corpo, assim como o pecado causa na gente também um afastamento. A gente, vou falar para vocês algumas coisas sobre isso, né? Mas é exatamente da mesma forma. Não é instantâneo que a gente contrai o vírus, que a gente morre, mas é um processo de morte a todo momento, que nos aproxima da morte se a gente não receber o antídoto, tá, gente? Então, nos acompanha aí. 1 João 1,8 diz assim, ó, para você que acha que não é pecador: se dissemos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então, gente, nós somos pecadores. Infelizmente, tá triste dizer para você, mas você tem o vírus do pecado. Você nasceu com esse vírus do pecado dentro de você, tá? E existe, em razão desse vírus, consequências, né? Toda doença nos traz algumas sequelas, algumas consequências, alguns sintomas, né? Algumas com febre, como coronavírus, né? E outros sintomas que as pessoas também têm, problemas respiratórios e tudo mais. O pecado também traz, né? Nos traz consequências. E a primeira grande consequência, né, que é a questão do isolamento. Né? O coronavírus, ele, primeiramente, né, a gente começa a se isolar. Independente de você estar com vírus ou não, você começa a ficar em casa, evita os contatos com as pessoas, né? O contato é afastamento, existe um afastamento entre você e as pessoas que você convive todos os dias, que você ama, que você gosta. E o pecado, ele também faz essa mesma coisa, só que ele nos afasta principalmente de Deus, gente. Isso é muito triste, né? E a Bíblia nos fala isso. Mas as vossas iniquidades, está em Isaías, tá? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. E o que seria iniquidade, gente? Que ele não faz separação entre a gente e Deus. Iníquo ou iniquidade é tornar normal o que é pecado. Então a pessoa está tão acostumada, aquela pessoa que vive pecando, que não sente mais culpa nenhuma quando não está fazendo aquilo de errado. Então é aquilo a iniquidade. O iníquo, então, é aquele que já está acostumado a pecar, não se importa mais com as consequências, ou nem tem vergonha de cometer aqueles pecados. Então isso é iniquidade, isso é ser iníquo. E o pecado, ele faz isso em nós. Ele nos afasta de Deus. Quanto mais nós nos afastamos, existe um abismo, começa a criar um abismo entre Deus e nós. Assim como Adão e Eva, né? Eles foram separados, foram tirados do jardim do Éden. Assim acontece com a nossa vida. Quando nós vivemos no pecado, quando nós assumimos o pecado, como o pecado já não mexe com a gente, nós vivemos e praticamos e nós não estamos nem aí, gente. Eu estou contaminada mesmo, e às vezes nem tem consciência. E a Bíblia também fala sobre isso, gente.
que o Espírito Santo é aquele que vem nos convencer do pecado. E às vezes nós não temos nem consciência, gente, que estamos pecando. E muitas pessoas vivem assim, na prática do pecado, como se aquilo não fosse nada, gente. Estamos contaminados com o vírus do pecado. Quando isso não nos causa constrangimento, quando isso não nos causa dor, pecar, porque o crente peca, gente. Eu peco, infelizmente eu peco, mas aquele que é de Cristo, ele não vive na prática do pecado. Nós não temos prazer em pecar, nós pecamos com um acidente na nossa vida. Eu não quero fazer, às vezes você faz, às vezes você pensa, às vezes você deixa de fazer alguma coisa, mas não de forma planejada, não de forma prazerosa, não como se aquilo fizesse parte da nossa vida. E a segunda grande consequência desse vírus na nossa vida é a morte física, primeiramente. Né? Todos nós morremos, né? Independente de você ter dinheiro ou não, de você ter um ótimo hospital, de um ótimo plano de saúde, de você ser milionário, você ser o big mega milionário que existe por aí, gente, você vai morrer, né? E essa é a grande consequência do pecado. Algumas pessoas falam assim, mas criança tem pecado? Sim, primeira prova disso é que ela morre. Né? Crianças, bebês morrem. Isso é a consequência do pecado quando ele entrou na humanidade, ele entrou na raça humana. Né? E Romanos 6:23 ele fala sobre isso. Olha, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o pecado ele entra como consequência, a morte entra como consequência do pecado das nossas vidas, mas existe, né, um antídoto para isso. Né? Isso que é maravilhoso. Como eu falei para vocês, existe morte, né? Existe a morte física e nós iremos passar. Algumas pessoas não passaram, foram transladadas aos céus, foram levadas aos céus, grandes privilegiados esses foram. Mas nós vamos passar pela morte. Se nós não formos arrebatados, se o Senhor não vier agora buscar a sua igreja, né, aqueles que são lavados e remidos pelo Senhor, nós morreremos, passaremos pela essa morte física. Existe a morte física, existe a morte espiritual. Quando nós vivemos nesse mundo ainda, mas sem Jesus, nós estamos mortos espiritualmente, porque o Senhor aqui nos dá vida e vida em abundância. E a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então todos são alvos desse amor, dessa graça, dessa salvação. Então existe essa morte e existe a morte espiritual. Não, existe a morte espiritual, que é a morte que eu falei agora para vocês. Né, quando a gente está vivo e está morto, né, sem Jesus. E a morte eterna, quando a gente morre sem Cristo. Tá? Então existem essas três mortes. E a morte, ela entra, né? A gente tem a opção de morrer apenas fisicamente com Jesus na nossa vida, com o antídoto que nós temos. Nós podemos ter vida espiritual, além do contrário da morte espiritual, nós podemos ter vida, nós podemos também escolher ter vida eterna em Cristo Jesus, com o antídoto que eu vou falar para vocês aqui. A Bíblia diz que o antídoto é quem é Jesus. João 1:29, na parte B, diz assim, ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem tira o pecado do mundo, gente, não é uma vacina. Quem tira o pecado do mundo não é um remédio fabuloso que vão inventar aí, né, contra a malária, contra qualquer outra coisa. Não é nada disso. Não é nada que se compre, né, com o nosso dinheiro, mas que se consegue gratuitamente através da remissão, quando nós estamos, né, submissos a Jesus, quando nós clamamos por Jesus, quando nós pedimos a Ele que Ele tire o nosso pecado. A Bíblia diz em 1 João 1:7, na parte B, que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sabe, não é jogar o sangue e pegar, porque não tem nem como a gente pegar hoje o sangue de Jesus, né? Mas é um sangue que foi vertido lá na cruz do Calvário. Aquele sangue que ele verteu, aquele buraco nas mãos, naquela coroa de espinho, foi para que você tivesse vida. Sabe, talvez você morra fisicamente, mas ele quer te dar uma vida espiritual e quer te dar uma vida eterna em Jesus. Você pode estar livre desse vírus no sentido de que ele vai te garantir vida eterna. A morte que você vai ter como consequência é apenas a morte física, se o Senhor não nos levar agora. Se Ele não vier agora nos arrebatar, nos levar à sua igreja. Mas você pode escolher ser vacinado, ser protegido
por esse sangue purificador. Você não vai precisar pagar nada por isso, você vai precisar apenas entregar a sua vida a Jesus, recebê-lo como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Isso, gente, é maravilhoso. Saber que, ainda que esse vírus tenha entrado na humanidade, esse vírus tão terrível, que todos nós, né, carregamos dentro de nós, que é o vírus do pecado, e com consequência a morte, nós podemos escolher viver em Cristo Jesus. Sabe o que eu quero dizer para você, gente? É que muitos vão morrer, muitos estão morrendo com coronavírus, fisicamente. Mas acredito que muitos dos que morreram fisicamente estão vivos em Cristo Jesus. Eram servos do Senhor, homens e mulheres que confiavam em Deus independente das situações. Porque a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas a Bíblia diz mesmo, tem de bom ânimo. Jesus disse, eu venci o mundo, nós vamos vencer também. Sabe, não é porque uma doença vem que vai acabar conosco. Sabe, nós podemos ter cura no coronavírus de pessoas que são contaminadas por coronavírus e nem apresentam, né, sequelas ou nada no seu corpo físico. E muitas pessoas vivem com o pecado também como se nada tivesse acontecendo. Mas eu quero dizer para você, gente, que mais importante de ser curado do coronavírus, mais importante de nós sermos curados de qualquer uma das pestes que ainda hão de vir, gente, porque ainda nem o começo das dores, né, das tribulações, tudo aquilo que virá sobre a terra, porque isso está registrado na palavra de Deus e nós cremos que todas essas coisas vão se cumprir, gente. Esse é o princípio das dores ainda, antes do princípio das dores, e nós precisamos estar atentos que a nossa vida ela precisa estar garantida. Uma vida não apenas física, mas uma vida eterna com Deus. Sabe, o que eu quero dizer para você, meu querido, eu não sei como é que você tá, talvez angustiado dentro da sua casa. Meu Deus, eu não posso sair, eu não posso fazer nada, eu não posso trabalhar, como é que eu vou ganhar meu dinheiro? A gente preocupada com tantas coisas terrenas, físicas, humanas. E isso é importante sim, porque nós somos humanos, temos que cuidar do nosso corpo, que é templo também do Espírito Santo, cuidar daqueles que nós amamos, daquelas pessoas que nós nem conhecemos, mas isso é demonstrar e transmitir o amor de Deus. Mas muito mais do que isso, gente, o que eu falo para vocês, é a gente entender que eu preciso desse antídoto espiritual na minha vida hoje, sabe? Não é esperar que Jesus volte e me apavorar e falar, e agora? Jesus veio mesmo, e agora, gente? Não, o que eu quero dizer para você é, busque a Deus hoje. Sabe, busque a Deus hoje, independente de você estar triste ou não. Busque a Deus hoje, independente de você estar isolado na sua casa, de você estar contaminado até com esse vírus do coronavírus. Mas saiba que o pecado, se você receber Jesus, ele não vai ter mais domínio sobre você. Aquilo que vai reinar em você é o Espírito Santo de Deus. Você não vai viver na prática do pecado. Você vai viver uma vida diferente. E ainda que esse nosso corpo aqui venha padecer, nós temos uma esperança lá nos céus, de uma vida eterna, prometida para cada um de nós. Uma vida onde não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor. Um lugar de paz, de amor, junto com Deus, gente. Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês hoje. Eu peço a você aí que gostou, que deixe o seu like, que compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Que Deus possa, sim, abençoar muito, muito, muito a sua vida. Tá? Compartilhe para o máximo de pessoas que você conhece. Porque a mensagem que nós temos que passar, gente, é que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu creio que Ele está presente nessa situação que nós estamos vivendo. Ele não perdeu o controle da situação. Deus é dono de todas as coisas. Ele está no controle do mundo e tudo que acontece está no controle de Deus. Mas nesse momento de luta, nesse momento de adversidade, nós precisamos estar mais firmes ainda com o Senhor. E lembrar de que o pior vírus não é o vírus do coronavírus ou outros vírus que virão. H1N1, gripe suína, gripe aviária, nada disso, gente, ebola. Mas o pior vírus é o vírus do pecado, que muitas das vezes estamos acostumados a ele. Nos esquecemos de buscar o antídoto, que é Jesus, que é o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Gente, que Deus abençoe muito a sua vida, que o Senhor te guarde, que o Senhor proteja a sua casa, a sua família, seu trabalho, que você não venha perder o seu trabalho, mas ainda que perca, o Senhor abrirá novas portas. Creia que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós pedimos ao Senhor que te abençoe.
que guarde você, mas faça a sua parte. Fique na sua casa, né? Saia o mínimo possível, cuide da sua família, da higiene do seu lar, da higiene das suas mãos, da higiene do nosso corpo. E isso também é santificação. Quando a gente se limpa, né, a gente está mais perto de Deus. E o sangue ele vem para limpar exatamente as nossas vidas, assim como o álcool gel, que a gente não está achando, vem para limpar as nossas mãos. Um beijo a todos vocês, que Deus abençoe ricamente a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Um abraço, gente.